Olá! Chegamos ao último webinar da Semana da Saúde. Eu sou a Adriane Marquezini, estive com vocês ao longo desta semana e agora vou apresentar a nossa última transmissão. A gente já falou sobre muitas coisas aqui, a gente falou sobre IoT, prontuário eletrônico do paciente, Big Data, hospital digital e hoje, sexta-feira, Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, é dia de falar sobre radiologia digital. Então, só para retomar, a Semana da Saúde é um projeto que foi organizado e idealizado pelo portal Saúde Business, pela MV e teve conteúdo produzido pela agência Essence. A gente também tem parceria aí com a NetShowme e com a IUCA. Então, agora a gente abre o nosso webinar sobre um passo para o futuro na radiologia, mais inteligência clínica. Como está estruturado o ambiente de radiologia digital e quais são os cuidados envolvidos? Quem vai falar com a gente é o Thiago Júlio, que é coordenador médico de tecnologia e inovação do Departamento de Radiologia do Hospital Sírio-Libanês. E essa apresentação era para ser feita pelo Renato Sabatini, da SBIS, mas ele não pôde estar com a gente. O Thiago topou participar aqui da nossa conversa hoje e a gente vai fazer a entrevista, tanto minha quanto interativa de vocês, ao longo aí da próxima meia hora. Então, só para retomar, nos primeiros 20 minutos desse webinar, que dura 30 minutos, eu faço as perguntas para o Thiago, mas vocês já podem começar agora a enviar questões, e nos últimos 10 minutos são vocês que entrevistam o Thiago. Thiago, muito obrigada pela sua participação. Imagina. Obrigado pelo convite. Então, vamos lá? Vamos. Eu queria entender um pouco, né, primeiro uma pergunta geral, sobre a evolução das imagens digitais na medicina e na odontologia. Tá. Eu acho que para explicar isso, deixa eu fazer um breve histórico do que é a radiologia e de como ela surgiu e como ela evoluiu. A radiologia, para quem não sabe, é a especialidade médica que faz diagnóstico por imagem. Ela tem esse nome porque começou com o raio-x. Naquela época o raio-x era uma tecnologia ótica, ela era como uma fotografia, né? Você tinha uma fonte de emissão de raios-x e aquilo se projetava numa película e a gente tinha os filmes de raio-x como os filmes fotográficos. Com a evolução das tecnologias, duas coisas aconteceram. Primeiro, o raio-x foi se tornando digital, ou seja, ao invés de você ter, como uma máquina digital, uma película de raio-x atrás do paciente, no caso um raio-x de tórax, você tinha um sensor que transformava aquilo numa imagem digital. E a radiologia também expandiu para outros métodos, entrou o ultrassom, entrou a ressonância, entrou outras técnicas. Tudo isso fez com que, na verdade, a nossa matéria-prima não fosse mais um filme. Okay. Virasse um arquivo digital, porque esses aparelhos eles geram arquivos digitais como um gravador, como uma filmadora. E a partir disso a gente poderia dizer que nos últimos 10, 20 anos a radiologia teve uma transição do ambiente analógico para o ambiente digital. E isso requer novos equipamentos e novos skills para trabalhar com isso e principalmente sistemas para gerenciar esse novo formato de imagem que a gente trabalha agora. Perfeito. E como funciona a imagem digital e a sua produção? Você pode comentar as modalidades atuais das suas aplicações? Então, mais ou menos é o que eu falei. Hoje o que a gente tem? A gente tem o raio-x, tem a mamografia, que é uma espécie um pouco diferenciada de raio-x. A tomografia computadorizada, ela também é uma forma diferenciada, mas também a tecnologia por trás dela é o raio-x. O ultrassom, a ressonância e as modalidades de medicina nuclear, que a gente chama, né? São, por exemplo, a cintilografia, o PET-CT, que é um exame que está bastante na moda agora, sendo bastante utilizado. Bom, hoje em dia todos esses equipamentos, pelo menos em hospitais de última geração, que estão com o parque atualizado, eles já geram as imagens em formato digital. Ou seja, mesmo que você está levando para casa um filme, um pedaço de papel, na verdade aquilo é uma impressão. O arquivo já está lá. E obviamente o radiologista, ao invés de ele, como antigamente, ele pendurar naqueles negatoscópios, aqueles painéis com fundo branco que a gente vê nos filmes, onde se penduram as chapas, hoje em dia não é mais assim. Aquela imagem chega pra gente pelo computador, num sistema. O radiologista, com exceção, por exemplo, a minha especialidade é ultrassom e intervenção, então eu tenho muito contato com o paciente. Mas os radiologistas que trabalham mais com tomografia, ressonância, eles basicamente ficam na frente do computador o dia inteiro. A gente tem um sistema, um kit de sistemas, na verdade, o RIS e o PACS, que a gente vai falar um pouquinho, e esse sistema organiza toda a radiologia, inclusive a parte da médica, que seria o quê? A análise das imagens e a edição de um laudo. Perfeito.
E como funciona o ambiente de radiologia digital, né? Você já introduziu, precisa da integração do RIS do PACS com o prontuário eletrônico do paciente, né, o PEP, e outros sistemas de informação. Com certeza. Então, assim, a gente divide didaticamente a história do RIS e do PACS, da radiologia digital, podemos falar em 3 fases para ser didático, né? Eu sou radiologista e eu também tenho formação em informática e em saúde, apesar de minha área oficial de atuação dentro da tecnologia é na radiologia e diagnóstico, eu tenho formação em informática e em saúde geral. E eu sempre brinco, até com o professor Renato Sabatini, foi meu professor da SBIS, a gente brinca que a radiologia, no fundo, ela foi pioneira na digitalização da medicina. Porque antes até de existirem os prontuários eletrônicos, ou quando isso ainda era bem incipiente, a radiologia já estava digital. E eu posso dizer com segurança que a radiologia foi a primeira especialidade a se digitalizar 100%. Hoje, se você pensar, o nosso processo inteiro é digital, desde o agendamento até a recepção do paciente no hospital, a parte médica, ou seja, a análise de imagem, elaboração de laudo e depois a distribuição desses laudos. Ele é totalmente digital. Nenhuma outra área, hoje em dia talvez análises clínicas, a patologia sejam assim também, mas é difícil você ter uma outra área clínica que você consegue digitalizar todas as etapas. E o que significa digitalizar todas as etapas? Integração com múltiplos sistemas. Porque a gente tem um sistema de agendamento, aí a gente tem um sistema de operação que vai fazer a recepção do paciente, a gente tem um sistema de faturamento, a gente tem sistema de analytics, de business intelligence para ter dados da operação toda, né? Às vezes a gente tem sistemas clínicos auxiliares, como por exemplo prescrição, achados críticos, suporte à decisão, um monte de coisa. Então, voltando às 3 fases, né? A gente se digitalizou lá atrás, o que a gente chama de PACS 1.0 era aquele PACS que ele só tirou o filme, ele tirou as imagens analógicas e passou para o computador. Tá? Esse era o PACS 1.0, ou seja, a gente parou de revelar filme, molhar a mão e a gente estava vendo as imagens numa tela, mas tudo o resto era igual. O PACS 2.0 foi uma evolução já mais para o sentido da operação, ou seja, entrou o RIS na jogada, que é o sistema que gerencia o fluxo. Então a gente começou a ter agendamento, a gente começou a editar laudo, digitar laudo também, sistema de reconhecimento de voz, tá? Então, ou seja, o PACS 1.0 estava no escopo das imagens. O PACS 2.0 ele já está mais no escopo do negócio, da operação do centro diagnóstico. E agora a gente vive o que a gente chama de PACS 3.0. O que é? São essas outras tecnologias que estão orbitando o PACS e ajudando o radiologista e a clínica e o gestor da radiologia. Então, por exemplo, o software de analytics, de business intelligence, ele não é parte do PACS, mas a gente usa ele. Por exemplo, as novas tecnologias de apoio à decisão que auxiliam o radiologista a tomar as decisões clínicas, a tirar dúvidas, os sistemas de distribuição de laudos, portais de imagem, as integrações com os prontuários eletrônicos. Então essa é a fase que a gente está agora. Não é que é a versão 3.0 do PACS, é conceitual isso. A gente foi abrindo o escopo, né? Antes era só a imagem, a gente passou a cuidar da operação e agora a gente está interfaceando diretamente com o paciente, com outras áreas que querem entrar dentro, por exemplo, a endoscopia, a dermatologia, a oftalmologia, a cardiologia, todas as especialidades médicas também trabalham com imagens. E agora eles estão querendo entrar nesse pipeline digital que a radiologia já tem expertise. Então é uma missão da radiologia também facilitar para essas outras especialidades os caminhos. Olha, é assim que a gente pega as imagens, é assim que a gente faz os fluxos digitais. Perfeito. O Eduardo Alvarez estava aqui antes com a gente, ele falou que a radiologia sempre foi muito tecnológica, né? Sim. Então, com certeza, é a porta de entrada de novas tecnologias. E o radiologista é um geek por definição. Um geek por definição? Por definição, todos. Tá certo. Pessoal, não se esqueçam, vocês podem participar da Semana da Saúde, nosso último webinar, enviando perguntas aí pelo sistema. A gente já está coletando algumas questões, fiquem à vontade para mandar as suas perguntas aqui para o Thiago. A gente fala dos padrões, né, de radiologia digital, então é uma sopa de letrinha, é difícil decorar. Essa pergunta é a cara do professor Sabatini. Né? O DICOM, né? O DICOM, né? DICOM, desculpa, o DICOM. Você pode falar quais são esses padrões e quais as suas características? Tá, falo sim, ó, quando eu brinco que com meus colegas de informática e saúde que a radiologia que começou a história toda, muito tem a ver com o DICOM. O que é o DICOM? O DICOM ele é o formato padrão para a gente transitar a imagem médica. Tá? Então ele seria o nosso JPEG, digamos assim. Tá? Ele seria o nosso MP3.
as nossas imagens não estão em JPEG, elas estão em DICOM, um arquivo .dcm. Como que foi a história disso? Quando os vendors, os acadêmicos começaram a desenvolver os equipamentos digitais, cada um fazia uma coisa, é aquela coisa que se repete na indústria da tecnologia. Cada um tinha o seu formato. O DICOM é um case muito interessante de informática em saúde porque foi talvez uma das primeiras vezes, ou pelo menos a vez mais efetiva, que a comunidade médica conseguiu ditar a regra para a comunidade técnica. Ou seja, a comunidade médica estava adorando aquilo, pô, a gente está digitalizando as imagens, mas já estava vendo o problema. Poxa, mas espera aí, o DICOM desse fabricante, a imagem desse fabricante é diferente daquela, então assim, eu tenho uma tomografia de um vendedor X e uma ressonância do vendedor Y e meu sistema é do H, como é que eles vão se comunicar? Então a comunidade médica, a comunidade de informática em saúde, informática em radiologia, se reuniu e definiu regras. Olha gente, vamos todo mundo falar a mesma língua. E isso foi o DICOM, é um padrão que já tem mais ou menos uns 50 anos, que eu digo com orgulho, muita gente não concorda, mas que foi o primeiro padrão de informática em saúde, o primeiro case de sucesso. E graças a ele que a radiologia conseguiu ter o protagonismo nessa área, porque a gente conseguiu resolver esse problema que, por exemplo, o pessoal de prontuário eletrônico briga agora. Qual é o padrão? A gente tem que falar a mesma língua? A gente não tem ainda um DICOM, por exemplo, para o dado clínico. A gente tem várias propostas, a gente tem algumas linhas, mas nada tão forte e único como é o case do DICOM na radiologia. E além do DICOM, a gente tem outros padrões? Específicos da radiologia, a gente tem divisões do DICOM, que eu acho que é muito técnico para a nossa plateia, mas, por exemplo, a gente tem subprotocolos do DICOM que são para coisas novas, por exemplo, como usar o DICOM na web. Então a gente tem lá um DICOM web, a gente tem uma tecnologia que chama FIRE, que é do HL7, que é especificamente para lidar com DICOM. Então são subnuances do DICOM, mas na radiologia o DICOM é o grande padrão. Agora, a radiologia precisa de padrões das outras áreas, via HL7. Que é um padrão que quem controla é o HL7, o Rafael 7, que inclusive o professor Sabatini é um dos diretores, eu acho, né? E a radiologia não é um padrão da radiologia, mas aquilo a gente depende, porque quando vem lá, quando tem um agendamento lá no sistema, ele manda uma mensagem para o meu RIS dizendo, olha, a Adriele agendou um ultrassom de abdômen no dia 20 com o Dr. Tiago às 8 horas, essa mensagem precisa vir num padrão, e a gente usa o padrão HL7. Entendi. E a gente tem outros exemplos assim. São acessórios ao DICOM. Sim, a radiologia, o sistema da radiologia ela tem a mesma característica da radiologia. O radiologista, ele é um hub, ele é um conector dentro do hospital. Ah. Ele conecta o paciente com o médico solicitante, com o médico que vai operar, com o médico que vai internar ele. E da mesma forma o nosso sistema tem que ser um hub. Então a gente recebe pedidos de um oncologista e a gente tem que mandar o resultado para o cirurgião, a gente tem que publicar o resultado no portal de imagens que não está na nossa jurisdição, está na jurisdição de outra área da TI do hospital. Então, para isso, a gente só faz isso tendo padrão. Claro. Né? Então, é muito importante que a gente tenha outros padrões. Por exemplo, dentro da radiologia, padrões novos agora, por exemplo, para manipular a imagem, essas imagens em realidade virtual, HoloLens, Oculus Rift, para quem gosta de inovação, né? Isso é uma coisa que a gente tem desenvolvido, é super legal, acho que tem a ver até com a próxima pergunta, cenários futuros já antecipando. Para isso a gente precisa de padrões, né? Por exemplo, se eu vou mandar uma imagem que vai servir tanto num Oculus Rift, quanto num device de VR, num HoloLens, essas coisas a gente está pensando para frente e a gente vai ter que ter um padrão para isso, né? Perfeito, maravilha. E lembrando, vocês podem enviar questões aqui para o Tiago no nosso último dia da Semana da Saúde. Tem mais uma pergunta aqui que é um pouco, eu imagino que você vai me falar que não dá para ser específico, mas eu vou perguntar mesmo assim. As vantagens e o retorno sobre investimento na radiologia digital? Não, dá para ser super específico. Ai, que bom! Esse é o meu trabalho, se eu não souber responder isso, meu chefe me manda embora. Eita! Olha só, a gente tem que pensar do lado do cliente, né, que seria no caso, a radiologia ela tem dois clientes, ela tem o paciente, mas ela tem o cliente que é o médico que pediu o exame, isso é uma peculiaridade da radiologia. Então a gente tem que pensar no retorno para esses nossos dois clientes e também pensar no retorno para termos de gestão, retorno financeiro, né? É assim, pro paciente e pro médico solicitante, o que melhora? Bom, a gente ganha tempo, os processos são mais rápidos, os processos são mais ágeis, os processos são mais seguros, tá? Os processos são mais específicos, ou seja, tem mais acurácia diagnóstica. Então, resumindo, o paciente vai ter
melhor diagnóstico, um diagnóstico mais preciso e mais rápido, assim como o médico solicitante dele. Tá? Do lado da gestão financeira, onde a gente tem ganho? Bom, a gente tem um ganho de produtividade, porque, de novo, os processos são mais rápidos. A gente tem um ganho de analytics, porque a gente consegue medir os processos e daí a gente consegue saber o quão efetivo eles são e trabalhar, fazer gestão baseada em dados. A radiologia, hoje em dia, ela é muito baseada em dados, porque a gente tem dado, como eu falei, o nosso fluxo inteiro no sistema. Então, por exemplo, se eu sei que os pacientes estão reclamando que o laudo atrasa. Tá, o laudo atrasa, mas ele atrasa onde? Porque demorou para fazer o exame? Porque demorou para laudar o exame? Ou porque demorou para entregar o exame? A gente, com o Analytics, hoje a gente consegue ver exatamente onde está e tomar uma ação específica. Então isso é muito bom para o gestor. Tem economia de gasto, de custo também, porque você elimina papel, você elimina central de laudos, você elimina impressão, você elimina uma série de insumos, o filme fotográfico, que é uma fortuna, reveladora de filme, que é uma fortuna. Então, esse seria de cara o primeiro ganho. Você reduz insumos. E aí, amarrado a isso, você tem um ganho de marca também, de sustentabilidade, porque você consegue, atrelado com a sua equipe de marketing, se posicionar como uma marca que é paperless, que não está usando químicos, porque para revelar o filme tem que usar químico, então dá para ter um ganho nesse sentido, né? Eu acho que tem bastante ganhos aí nas diversas áreas, operacional, clínica principalmente, satisfação do paciente e até de branding para as clínicas, para os hospitais. Maravilha, mas não dá para precisar, assim, se você investe em radiologia digital, em tanto tempo você tem o seu retorno sobre investimento? Dá para a gente precisar se a gente tiver um cenário específico. A questão é, o cenário no Brasil é muito distinto, então a gente pode estar falando de um hospital gigante que quer digitalizar tudo, a gente pode estar falando de uma clínica pequena que só tem raio-x e ultrassom e mamografia. Varia muito de acordo com o caso. Eu acho assim, quem quiser fazer essa análise, procurando um consultor específico ou um parceiro, dá para fazer essa análise muito precisa se a gente souber o caso. Tá? Então, se a gente souber qual é o cenário, porque eles são muito variáveis. Né? A gente, por exemplo, tem clínica que é muito analógica, mas com volume baixo, que, por exemplo, uma alternativa seria ter um parceiro cloud, uma terceirização, uma teleradiologia, como foi o tema antes. Agora tem hospital que não pode contar com isso, e aí o investimento em tecnologia, em hardware, vai pesar muito. Então varia muito. Mas é possível fazer esse estudo com um profissional de consultoria especializado, um parceiro, se a gente tiver um escopo, uma análise de cenário bem definido. Maravilha. A última pergunta que eu tenho para fazer para você, antes da gente abrir aqui para o público, você até já deu uma dica aí, né? Qual que é ela? O futuro da radiologia digital e da teleradiologia, mas antes disso eu queria lembrar vocês que são os últimos momentos agora para mandarem as perguntas para a Semana da Saúde, hoje é o último dia. E como é que fica? Qual que é o futuro aí da radiologia digital e da teleradiologia, Thiago? Olha, a gente pode ver isso, vamos tentar ver primeiro no espectro mais realista de curto prazo para o Brasil e depois o que seria mais uma visão utópica, né? Bom, no curto prazo o que eu vejo? O Brasil ainda tem o desafio da digitalização, né? O que eu falei aqui é o conceito do que eu vivo no Sírio, que eu vivi no Einstein, que os hospitais grandes, as clínicas grandes têm. Mas o Brasil ainda tem muita clínica, muito serviço que precisa se digitalizar. Então eu acho que no curto prazo a gente tem o desafio da digitalização. No outro espectro, quem já está digitalizado está andando muito rápido, porque é o paradigma da evolução, da quarta revolução industrial, a digitalização, né? Tem até um artigo da Saúde Business, acho que é da Natália, do Exponential Organizations, que fala disso, né? Ou seja, a radiologia, quem já digitalizou, está andando mais rápido que os concorrentes. Então, quem está nesse ritmo já está pensando em coisas bem legais, como, por exemplo, eu falei aqui as formas outras formas de visualização de imagem. Então, por exemplo, eu tenho uma visão de que a gente trabalha com mídia, né? A gente não pode ser apego, por exemplo, se a gente fosse apegado à mídia, ao filme, a gente não teria digitalizado. Sim. Então hoje em dia eu entendo que o trabalho médico da radiologia é produzir imagens médicas e dar diagnóstico. A forma com que a gente vai apresentar essas imagens está mudando. A gente entregava filme, hoje a gente entrega arquivo digital. E agora já estão batendo na nossa porta, por exemplo, a realidade virtual, a realidade aumentada, as tecnologias imersivas de visualização.
né? E que outras vão surgir que a gente não sabe. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que que a gente não poderia deixar de falar é a inteligência artificial. Isso é uma coisa que está nos últimos congressos de radiologistas tem sido tema, não só nos de tecnologia, no congresso, isso já saiu da esfera da tecnologia, já entrou na área da gestão e na área clínica, né? Porque a radiologia, por estar bem digitalizada e por seguir uma série de processos, ela é uma excelente área para a gente aplicar Deep Learning, Machine Learning e outras técnicas de aprendizado de máquina. Então a gente deve ver nos próximos anos muitas ferramentas que vão auxiliar o radiologista a ser mais rápido, mais eficiente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu posso ter um produto que pega uma radiografia, por exemplo, e ela já sugere, ela acha uma fratura ali, ela já pode sugerir para o radiologista, olha, você acha que tem uma fratura aqui? Olha, eu achei um nódulo aqui. A gente já tem tecnologias dessa. E outra coisa, na área operacional, por exemplo, o radiologista tem lá uma pilha de exame para laudar, 10, 20 exames, não é mais uma pilha porque digitalizou, hoje em dia é uma worklist, é uma lista de trabalho, né? Mas geralmente o radiologista, qual é o critério que a gente tem para ir laudando ali? A gente costuma laudar o que a gente acha que é mais urgente, então a gente lauda primeiro o que é do pronto-socorro, depois o que é da UTI, depois o que é da oncologia, pediatria, e vai deixando aqueles exames ambulatoriais por último, né? Só que quem não garante que num exame ambulatorial desse tem alguma coisa grave? Né? Então a gente poderia, por exemplo, ter um algoritmo que varresse, veja só, não estou falando que o algoritmo vai dar o laudo, mas ele poderia varrer essa lista e sugerir que eu priorizasse algum exame, porque ele não está naquela nossa lógica de que ele é uma prioridade. A gente está começando a ver vários casos de uso em que essas ferramentas vão surgir e vão dar ganho de produtividade, de acurácia e de segurança para o paciente e para o radiologista. A gente tem um desafio de gerenciar essas tecnologias, validar elas clinicamente, que é sempre um desafio na medicina, e a gente vai ter um desafio de operacionalizar isso, né? Como que a gente vai integrar essas ferramentas com as nossas ferramentas que a gente existentes, né? Mas eu acho que é uma coisa super legal para quem quer se envolver, quem gosta de inovação. A gente já tem linhas de trabalho aqui, linhas acadêmicas, linhas de inovação, tem um monte de startup já vendo isso também. Eu acho que é uma coisa legal. O processamento de linguagem natural é uma coisa que, ou seja, você fazer como muitos médicos laudam usando voice, você pode tentar criar mecanismos que analisem essa voz. Hoje em dia ele analisa a voz e printa o texto, mas por que não ele já não pega aquele texto e, por exemplo, pega uma referência de um artigo para você colocar no seu laudo, entendeu? Ele pode dar uma sugestão, né? É o que a gente chama de suporte à decisão. Né? Então vamos supor que eu tenho lá um paciente com nódulo pulmonar de tantos centímetros. A gente tem um guidelines lá da Sociedade de Cirurgia Torácica, o que fazer com esse nódulo? Tem que fazer biópsia, acompanha ou não faz nada? O radiologista tem que lembrar um monte desses protocolos, às vezes ele tem que consultar a internet. Antes ele consultava o livro, agora ele vai lá e consulta o Google, alguma fonte de confiança dele. Então, por que a gente já não pode ter um sistema que já entende isso e já mostra para o radiologista, olha, o que você está procurando, essa é a referência, e baseado no que você escreveu, um nódulo de 1,5 cm, a gente tem que fazer uma biópsia desse paciente, porque ele entendeu. Essa é uma outra perspectiva futura que já é presente, na verdade, essas tecnologias já existem, elas só não estão em escala ainda, mas muitas delas já são até aplicadas clinicamente nos Estados Unidos e algumas até aqui no Brasil também. Tiago, eu fiquei um pouco curiosa quando você falou do uso da realidade virtual, realidade aumentada, né, dentro do conceito de radiologia digital. Você pode me dar um exemplo de como funcionaria? Tá, por exemplo, a gente tem de novo, a gente sempre tem que pensar no paciente e no médico solicitante e no próprio radiologista. A gente pode usar a realidade aumentada para o radiologista ver a imagem e dar o laudo. Isso eu acho que demora mais, porque o radiologista, na verdade, o que acontece? O radiologista, no treinamento dele, a gente consegue pegar as imagens 2D e extrapolar o 3D. Então, na cabeça do radiologista, ele está vendo o 3D. O não radiologista, o paciente e o solicitante. Okay. Então, eu vou te dar 2 exemplos. Você pode criar, por exemplo, a gente tem um programa lá na Oncologia do Círio que é de ter uma consulta radiológica com o paciente, junto com o oncologista radiologista, para explicar para ele o que ele tem, quais são as possibilidades, se vai operar, qual é o risco que ele vai operar. Num cenário desse, ajudaria muito, imagina um paciente, por exemplo, colocar um óculos e ele enxergar ali o tumor, o que vai ser feito, qual é a via de abordagem, por que é complicado. Da outra forma, a gente pode ter isso para o médico solicitante, o cirurgião no caso,
planejar a cirurgia dele. Então ele vê onde está o tumor, qual é a relação daquilo com a artéria, com a veia, qual é o tamanho da margem de ressecção dele. Inclusive a gente já tem algumas experiências até no intraoperatório, né? Ou seja, o médico operando e, por exemplo, usando um HoloLens, ele consegue deixar aquela imagem da tomografia no campo de visão dele. Ou seja, ele olha para baixo, ele opera, ele quer olhar para cima, ele olha, né, para cima, do mesmo jeito que antes a gente pendurava o filme no centro cirúrgico. Hoje em dia a gente tem uma tela lá que a gente tem a imagem no Pax. Aí a evolução disso foi botar um Kinect lá, que aí ele conseguia mexer com a mão, virar as imagens. E agora a evolução disso é a gente já bota um óculos que ele já vê aquilo como se fosse um holograma, né? Muito legal. Então são alguns casos que a gente pode usar esse tipo de tecnologia. Maravilha, a gente está cheio de perguntas aqui, deixa eu parar de te perguntar para deixar o público te entrevistar, né? Que é a nossa promessa. Claro. O Luiz Acosta, que está com a gente aí em toda a Semana da Saúde, manda uma questão. O uso do óculos Rift e HoloLens já é utilizado comercialmente no Brasil? Que é o nosso assunto. Bom, eu acho que comercialmente, se for especificamente na radiologia, tem algumas aplicações, alguns testes, né? Assim, não sei que comercialmente, assim, não conheço ninguém, nenhum serviço que cobre por isso. Mas eu conheço alguns pilotos, um pessoal do Rio Grande do Sul, um pessoal do Piauí também, um pessoal do interior de São Paulo, que já realizaram algumas cirurgias com pilotos, assim, muito na esfera acadêmica de desenvolvimento, mas já existem as aplicações. O Oculus Rift, se a pergunta dele foi comercialmente em relação aos kits de desenvolvimento, eu acho que não tem ainda no Brasil. Eu acho que você tem que ou mandar trazer dos Estados Unidos ou ir lá e pegar e trazer na mala. Não acho que esses vendors já estão comercializando esses kits oficialmente aqui. Perfeito. A Ana Paula, que também está com a gente, fazendo várias perguntas ao longo aí da semana, questionou qual a importância das certificações de PACS e RIS com Anvisa e SBIS. Boa pergunta. Bom, de novo, a gente tem que pensar nos tipos de usuário, né? Então a gente divide o uso do PACS e do RIS no uso clínico e do não clínico, ou seja, o uso clínico seria o radiologista, você vai tomar um ato médico baseado naquilo, ou seja, você vai ou dar um laudo, ou se é um cirurgião vai olhar o exame ali para programar a cirurgia. Agora você tem o uso não clínico, por exemplo, para pesquisa, ou, por exemplo, um médico que quer estudar casos na sua casa e quer ter um PACS. Hoje em dia você pode ter um visualizador de PACS na sua casa e consultar ali, né? Ou seja, para os softwares clínicos é fundamental, não só fundamental, é obrigatório que tenha a certificação da Anvisa, tá? Ou seja, a gente tem uma lista da Anvisa, quais são os PACS que estão autorizados a operar no país, e quase todos estão no mercado, quase todos estão. Alguns que não estão em busca da certificação da Anvisa, a gente sabe que isso é um processo demorado aqui no Brasil, ou então é porque não tem representatividade ainda no Brasil, e são programas open source e tal, que a própria comunidade começa a usar. Tá? A certificação SBIS é um outro caso, porque ela não é específica para o RIS-PACS, né? Ela é mais voltada para apesar de ela ser uma certificação do sistema de saúde, ela é bem voltada para prontuário, né? Ela não é obrigatória para RIS-PACS, e nesse momento eu nem saberia te dizer quantos dos certificados Anvisa que contam também com a certificação SBIS. Né? É importante que tenha. Talvez um passo aí seria a gente talvez ter uma classe específica da certificação SBIS para sistemas de imagem, ou que a certificação SBIS, talvez faça mais sentido, fizesse parte do processo de avaliação da Anvisa. Aí seria o mais fácil, né? Ou seja, ser um dos requisitos da Anvisa, ou preferenciais obrigatórios, que tivesse a certificação, né? Para ganhar agilidade, a Anvisa, talvez eles poderiam assim, olha, o software que já vem aqui certificado da SBIS, a gente já pula uma etapa, porque a gente sabe que não vamos fazer tudo de novo, né? Mas isso é extremamente importante. Agora, lembrando que existem casos que você pode, em tese, usar um PACS sem uma Anvisa, sem uma SBIS. Por exemplo, se você é um aluno de medicina e quer só ver imagens para estudar, né? Existem esses casos não vai ter atendimento ao público. Claro, você não está usando aquilo para dar um laudo, nem para planejar uma cirurgia, né? Maravilha. Tem mais uma pergunta do Sérgio, quais são os principais erros ao adotar a radiologia digital e como evitá-los? Olha, puxa vida, essa é uma boa pergunta, viu? Bom, acho que alguns erros primeiro,
ir atrás da tecnologia, da solução, antes de ter um planejamento. Isso é o mais clássico que a gente vê, não só com PACs. Na minha carreira aí de Health IT eu vejo isso muito, ou seja, parece que a solução veio antes da demanda. Né? Os tomadores de decisão começam a chamar os vendedores de PACs, de risco, começam a ver produtos e nem sabem exatamente se vai pôr e aonde vai pôr, qual é o escopo da coisa. Então, acho que o primeiro erro é isso, é fechar com um vendedor, com uma solução, sem saber antes, sem fazer o dever de casa, que é o quê? Alinhar com o planejamento estratégico, entendeu? Então assim, você tem que ter um planejamento estratégico da sua clínica, do seu departamento, do seu hospital. Derivando dele, você tem que ter algumas ações de TI, aí provavelmente você vai ter que ter algum projeto, alguma linha de ação do planejamento estratégico que justifique você ter um PACS lá, ou seja, modernização da clínica, informatização do parque, ganho de produtividade. E aí, baseado naquela definição estratégica e no parque que você tem, você primeiro pensar num plano, numa estratégia de digitalização, para depois ir atrás das soluções. Ou seja, eu vou digitalizar tudo de uma vez, eu vou digitalizar por modalidades, ou seja, primeiro a mamografia, depois a ultrassom, depois a tomografia, ou eu vou digitalizar por unidades, no caso de, por exemplo, se você é uma clínica multi-site. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Sírio-Libanês, a gente trocou de PACS no último ano, a gente tinha um vendedor e trocou por outro, e a gente fez todo um planejamento antes e tal, mas a gente sabia que a gente trocou definitivo, mas a gente fez uma estratégia, como o Sírio tem muitas unidades, de ir trocando por unidades. E quando chegou dentro do Sírio, do hospital, que foi o último, a gente foi trocando por setores. Isso é uma estratégia. De forma paulatina, né? Não necessariamente precisa. No nosso caso precisava. Agora, de repente, se é uma clínica, talvez não, se é uma clínica pequena com poucos médicos, às vezes é melhor a estratégia oposta, às vezes é melhor você chegar lá e entrar com tudo de uma vez. O que eu quero dizer um dos principais erros é falta de planejamento e não saber exatamente onde você quer chegar, porque daí você não tem uma meta bem definida, você não tem como monitorar se o seu projeto está indo bem ou não. Então, assim, você tem que ter um planejamento bom no sentido, olha, de chegar a ter 2 ou 3 ou 4 indicadores de sucesso de implantação, de digitalização. Então, por exemplo, eu quero reduzir o tempo de agendamento, eu quero reduzir o tempo de laudo, eu quero reduzir a despesa com insumo fotográfico, por exemplo. E botar metas, e botar um prazo e gestão de projetos daí. Perfeito. Eu acho que essa é a principal dica. Maravilha. Pessoal, a gente chegou agora ao fim. Não para de vir pergunta, mas não vai dar para responder tudo em respeito aí ao horário que a gente Pode me mandar essas perguntas e eu respondo pra Isso, elas. a gente responde depois então. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês na primeira Semana da Saúde, que foi um projeto organizado e desenvolvido pelo Saúde Business, o portal, e também pela MV. Agradecer aí também ao portal Saúde Business e à MV por permitirem que a gente fizesse aqui esse evento, que traz as principais tendências de tecnologia para o setor. E lembrando vocês que todos esses conteúdos vão estar disponíveis no portal Saúde Business e que a MV tem uma série de materiais também no seu site, no seu blog, tem uma seção de materiais educativos que contém e-books e outros webinars sobre todos esses temas que a gente falou aqui hoje. Então, Thiago, obrigada mais uma vez. Imagina, e obrigada a toda a equipe que está aqui, que vocês não conseguem ver, que fazem tudo para que esse evento, fizeram tudo para que esse evento tivesse um grande resultado. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima Semana da Saúde.